ICP, né? E hoje a gente está com a temática super envolvente aí, de importância, né, para toda a equipe, né? Foi um tema muito legal, né, Marcos? Poder ter essa abrangência de equipe, né? A enfermagem se faz por equipe, né? Verdade, verdade. Muito bom. Estou conectando aqui no YouTube também. Legal, legal. Aí a gente já entra ao vivo aqui nos dois. O pessoal está chegando. Som. Ô, Marcos, você consegue ver as perguntas aí também, caso surjam dúvidas? Como que é? Sim. Tranquilo, né? Você consegue também girar a tela para acompanhar? Beleza, normal. Beleza. Eu até direito. compartilhei um pouquinho sobre em grupos de WhatsApp e tudo mais, porque tem muita gente que não tem rede social, né, Marcos? Então, não consegue acompanhar por uma live via Instagram ou outra rede, Facebook, e ele consegue né? estar acompanhando pelo YouTube, né? Que hoje em dia a gente tem esse acesso mais prático também, então é bacana. Legal, bacana. Isso aí, sejam todos. Eu vou dar boas-vindas aqui no YouTube para a galera. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui, professor Marcos Link, mais uma vez aí pelos amigos da enfermagem UNG. E hoje aí com o nosso convidado, querido professor Matheus, já conhecido aí de longa data. E hoje, em especial, a gente está programado aí para conversar, né, um pouco sobre enfermagem de alta performance, as questões das relações, né, laborais mesmo, entre enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, a questão da comunicação, né, o Matheus também vai trocar uma ideia legal aí sobre algumas ferramentas de comunicação que ajudam aí a gente ter uma performance diferenciada. Então é isso daí. Gostaria que o professor Matheus se apresentasse primeiro, depois eu me apresento também. Obrigado, uma honra, viu, Marcos? Sempre poder estar conversando com você aí. A gente faz uma condução muito suave, né, Marcos? Eu acho importante isso, né? No qual é a comunicação, né? No qual ela se torna objetiva, eficiente e envolve muito a nossa temática hoje, que trabalhar em equipe, né? A questão de liderança e tudo mais, se faz necessário uma boa comunicação. E vou me apresentar para a galera aí, o pessoal está chegando no YouTube, já estou aqui ao vivo no Instagram também, com o professor Marcos. Meu nome é Matheus Melo, sou enfermeiro, sou da cidade pertinho do Marcos aí, o Marcos é de Juiz de Fora, né? Eu sou de Cataguases, e tem 11 anos que eu moro na região metropolitana. Moro em Contagem, atuo em Contagem, em Belo Horizonte. Sou especialista em enfermagem intensiva de alta complexidade e atualmente eu curso mestrado em biotecnologia, gestão e inovação. Eu atuo na docência tanto do nível técnico quanto na pós-graduação, tá, de terapia intensiva e urgência e emergência. Então, tenho aí 11 anos de professorado e vou batendo um papo, feliz demais em trabalhar com formação. E o Marcos agora vai bater um papo com vocês para se apresentar. Uma pessoa que tem uma competência aí enorme e para mim é sempre uma honra, viu, Marcos? Vamos lá. Olá, gente, boa noite a todos. Galera do Instagram, galera aí do YouTube. Super feliz em estar aqui hoje, né, mais um pouquinho. Vou bater um papo aí com o nosso querido professor Matheus. Deixa eu diminuir o volume aqui do celular, senão fica dando incompatibilidade. Pessoal do Instagram, está ouvindo bem? Pessoal do YouTube, está ouvindo direitinho aí? Posiciona para a gente, porque a gente vai controlando aqui a questão se está dando eco, altura, né, também. A galera já comentou que estava dando eco. Vou abaixar um pouquinho o meu volume aqui. Beleza, gente. Eu sou o Marcos Lintz, sou enfermeiro intensivista, titulado em terapia intensiva pela ABENT, faço parte da diretoria da ABENT. A ABENT é a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva. Temos um timaço lá na diretoria e um timaço aí no Brasil inteiro. Em Minas, a gente tem a honra de ter, né, o querido professor Matheus aí, um grande colaborador aí, as estratégias, né, que a ABENT está sempre buscando aí, de compartilhar o conhecimento, trazer, né,
novidades, atualizações, e principalmente, né, tentar unir o time, né, de enfermeiros aí, intensivistas do Brasil, para que a gente consiga realmente ter as nossas necessidades atendidas, né? Através de uma associação, a gente realmente consegue um pouco mais de força. Também trabalho com docência, né? Tive aí 15 anos de história da terapia intensiva, e no último tempo, agora, último ano, eu estou mais exclusivamente na docência de pós-graduação. Eu trabalho aí com pós-graduação de terapia intensiva, urgência e emergências, cuidados críticos, e faço a supervisão de pós-graduações de outras áreas, como fisioterapia, nutrição, enfermagem, né, em várias áreas. E também, tem um tempo para cá, eu tenho estudado muitas questões de segurança do paciente, tive a honra de conseguir montar um núcleo de segurança do paciente aqui na Rede Raense, na zona da Mata Mineira, e eu sou vice-coordenador. Temos aí a professora Aline Bevilacqua, que, né, brilhantemente aí conseguiu conduzir, abrir o núcleo aqui da zona da Mata. E a Rebraense é a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. É super importante aí, e está em todos os contextos, desde o pré-hospitalar, até a terapia intensiva, né, envolvida em todo o contexto. E não dá para falar em qualidade sem segurança, né, professor Matheus? Verdade, verdade. E aí a gente trabalha nesse monte de coisas aí. Eu também trabalho na SOMIT, sou instrutor dos cursos da SOMIT, né? Sou instrutor e diretor do ACLS e também do BLS. É um timaço extraordinário, não tem como não falar da SOMIT com os olhos brilhando, que é um dos maiores centros de treinamento da América Latina. Né? Ele está fazendo parte desse time aí. Tem uma galera da Bente aí, ó, na live aí. A Vanessinha, né? Valesca, lá de BH, da Santa Casa. Pô, legal demais. Não, e até pegando um gancho com a questão da fala sobre a Bente, né? Eu tive a oportunidade, eu sempre agradeço muito a Thaís. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra da professora Thaís e da Alana, e sobre bradiarritmias e taquiarritmias. E foi nessa que eu abri os olhos para a Bente, sabe? Ela me explicou todo o contexto e essa importância, né, do cuidado ao paciente crítico, e como a nossa temática hoje é justamente direcionada a essa questão de gestão de equipe. Quando a gente fala ainda de paciente crítico, a gente tem uma questão de intensivismo no cuidado ali. Então, a Bente, ela trabalha muito essa linha, e eu sou feliz em fazer parte aí. A gente compartilha de muita informação de qualidade, e qualidade aí, alta performance, é parte da nossa temática, né, Marco? Então, é isso aí. Vamos partir para a nossa gestão de grupo. Isso aí. Eu gostaria, inclusive, que você começasse, né, fazer um bate-bola aí, e como ver essa proposta, né, numa conversa nossa aí entre amigos, a possibilidade de a gente conversar um pouco de como melhorar a relação profissional, né, da equipe de enfermagem. Quando a gente fala equipe de enfermagem, é o enfermeiro, o técnico e o auxiliar. Então, a enfermagem funcionando como um reloginho, né, ajustado, cronometrado, tudo no seu devido lugar e se somando, e não se subtraindo ou dividindo, como a gente vê, às vezes, no cotidiano, né, do trabalho, a enfermagem muito desunida, a enfermagem medindo força entre ela mesma, a enfermagem dividindo e não somando, né, que deveria ser o foco nosso. E, às vezes, o nosso maior problema profissional está dentro do nosso mesmo meio, da nossa mesma categoria profissional, e não de outras categorias profissionais. Então, é justamente por isso a inquietação nossa, né, Matheus, minha e sua, que veio aí essa intenção aí mesmo da gente estar conversando aí sobre, né, como que né, algumas ferramentas, como o professor Matheus vai estar conversando aí sobre algumas ferramentas de comunicação que super ajudam aí, né, com que a equipe
esteja um pouco mais coesa, um pouco mais redondinha. Então, gostaria de deixar o professor Matheus à vontade aí para iniciar suas considerações e a gente vai conversando aí em torno da live. Eu também trouxe algumas coisas aqui. Bacana. Ô Marcos, então, a gente começa sempre daquela forma mais informal, né, para que a gente possa fazer uma condução e depois a gente faz uma imersão sobre essas questões mais técnicas, né? E quem nunca, né, profissional da área da saúde, que durante o seu plantão, ele ali, vamos pegar a massa mesmo, que é 12 por 36, né, dia sim, dia não, e falar dessas relações laborais. Ah, eu sou plantão par e o outro é plantão ímpar. E numa questão de ajuste de escala, muitas das vezes um profissional ele é feito uma troca de plantão, né? Você vai passar agora para o plantão par, ou então existe a possibilidade de você migrar para o plantão noturno e tudo mais. E muitas das vezes a gente traz com a gente assim, ah, mas esse é o meu plantão, né, Marcos? Né? Esse é o meu plantão, aqui eu já conheço todo mundo. E muitas das vezes tem um olhar muito crítico quanto ao outro, né? Então, a gente que trabalha muitas das vezes, eu como enfermeiro intensivista, em urgência e emergência também, às vezes quando era necessário remanejar o funcionário e trocar de plantão, o ser humano mesmo, ele tem essa questão de restrição ao novo, né? O primeiro impacto ali, geralmente, é de restrição e já é esperado, né? Até mesmo como gestor de equipe. E muitas das vezes eu me surpreendo com o seguinte: ele tem uma restrição ao início, mas com a necessidade da troca, que ele às vezes reclamava do outro plantão, e ele chega naquele outro plantão e ele entende que ele está no céu. Ele fala assim, Matheus, mas esse plantão ele é maravilhoso e tudo mais. Então, muitas das vezes, as pessoas elas têm, na questão do trabalho em equipe, e o fato da equipe de enfermagem trabalhar muito com escala de plantão, a gente tem que falar sobre transição do cuidado, né? Então, a comunicação, ela se faz necessária nesse período de transição do cuidado, porque o paciente permanece, mas vamos pensar aí numa equipe 12 por 36, que a gente tem como forma mais exponencial, a gente tem pelo menos 4 equipes passando no cuidado daquele paciente, né? 2 dias e 2 noites, né? Então, a gente tem aí, fora o pessoal que cobre as brechas, né, as folgas e tudo mais, os finais de semana, que às vezes dobra, e assim segue. Então, a gente precisa ter uma gestão de equipe, uma comunicação muito eficiente entre o enfermeiro, o técnico em enfermagem, o auxiliar de enfermagem, para que a gente possa trabalhar tanto em cima do plantão em exercício, quanto a transição do cuidado, né, Marcos? Verdade, verdade. Muito bem pontuado isso daí, meu querido Matheus, porque eu acho que assim, o profissional, ele não tem que escolher as pessoas com que ele vai trabalhar, o plantão, né, conforme você colocou. E sim, cara, ele vai fazer o trabalho dele, ele precisa conhecer as normas, rotinas, né, o seu código de ética debaixo do braço, né, para que você não extrapole as suas possibilidades, do que você pode, do que você deve, do que você não pode e não deve. Então, o profissional bom, ele trabalha em qualquer plantão. Né? Não tem como ficar muito de escolha, né? Acaba que as pessoas formam grupos e acabam criando uma certa intimidade e acabam gerando um bem-estar e ficar como um ambiente de família. Sim. Mas nem sempre é possível manter. Às vezes, por questões burocráticas, por questões de cobertura, por questões até de equilíbrio de plantões, a gente precisa mexer algumas peças para que o time no todo se complete. Sim. Cada um tem algumas habilidades a mais que os outros. Tem pessoas que têm a questão de trabalho em equipe muito enraizada, muito boa, muito positiva.
enquanto outros têm a parte mais técnica, muito mais pesada, muito mais ascendente. E não tem como a gente querer que um profissional ele seja bom em tudo. Sim. Né? Que pelo menos ele faça o que se ele propôs ali, né, o Matheus? O cara que é muito bom tecnicamente, a fragilidade dele é o trabalho em equipe, a gente precisa ajudar a desenvolver isso. E quando a gente fala em equipe de alta performance, até o professor James entrou perguntando aí, ele fez um comentário, e quando a gente fala em enfermagem de alta performance, não caberia a gente falar em equipe desunida, em equipe fora do trilho, mentalidades muito diferentes, focos diferentes, não caberia, realmente. Uma equipe de alta performance, ela é coesa, porque o resultado ele vai sair se todo mundo tiver com o mesmo objetivo, com os mesmos esforços, vislumbrando aí o que realmente precisa ser feito. Tá, aqui que o pessoal do YouTube não estava me vendo. Mas, enfim. E sim, a questão da politização do profissional da enfermagem. Hoje a gente vê que profissionais de saúde, em geral, eles são pouquíssimos politizados. A gente raramente defende a nossa classe, a gente raramente vota em alguém da enfermagem, vota em outras classes profissionais que eles vão representar a classe profissional deles, não da nossa enfermagem. Muitas coisas que a gente está sofrendo aí há mais de 20 anos, né, Matheus? Em grande parte por não ter representação política. Por mais que a gente não goste muito de política, gosta muito de se envolver nisso, a gente muitas vezes é da saúde, escolheu cuidar de pessoas e tal, mas se a gente não se politizar, se a gente não levantar a bandeira da nossa classe, da nossa categoria, quem vai fazer por ela? E esse ano é super oportuno para que a nossa enfermagem cresça no mundo. Esse protagonismo da enfermagem que veio aí esse ano da Florence, e em meio à pandemia que veio mexer com todo mundo, mas também veio mostrar para o mundo inteiro o papel importante da enfermagem, o quanto somos imprescindíveis. Matheus? Ô, Marcos, essa sua fala sobre... a gente fala muito sobre a questão de valorização, de respeito à profissão, né? E a gente não imaginava, com a questão da campanha nacional, com o Grupo OPAS, Organização Mundial de Saúde, caracterizando aí 2020 como o ano da enfermagem, a gente não imaginava que seria esse ano de pandemia, né? E parece até, não sei, uma profecia, algo que veio a pandemia e a enfermagem ela ganhou uma visibilidade não só para os profissionais, que exercem ali, mas também numa questão de população. A população hoje ela está realmente visualizando ali o exercício da profissão, né? Então, é um ano muito importante e, como o próprio amigo James ele citou, a gente tem que trabalhar muito a questão da politização, realmente, né? Nos politizarmos, precisamos de representação, né? Então, para que a gente possa desenvolver aí, e, na verdade, ter a quem recorrer, porque muitas das vezes, na questão de politização, as pessoas elas tendem a direcionar o voto de classe, né? O policial no policial, o médico no médico. É uma defesa mais de classe. Então, a gente precisa, sim, trabalhar nessa essa representação da enfermagem no cenário político. E, tocando aqui no assunto de uma pergunta, que eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui, quem que perguntou? Enfermeira Keila. Deixa eu ver se foi a Keila. Como seria trabalhar só com pessoas que a gente gosta? É um desejo, né? Assim, quando a gente envolve gestão de pessoas,
né? A gente envolve aí grupos de pessoas que pensam de formas diferentes, né? A gente trabalha com um propósito profissional, né? O nosso benefício maior sempre é o paciente, então o nosso olhar é direcionado, então a gente faz uma gestão de equipe ali para trabalhar esse cuidado humanizado e o nosso maior troféu, o nosso maior benefício é realmente, né, a melhora daquele paciente, as nossas expectativas ali, que elas possam ser as melhores, e a equipe ela tem que se mobilizar, motivar a equipe, o pessoal às vezes não gosta nem de usar tanto a palavra, né, motivação, que pelo menos a motivação eles dizem que ela é intrínseca, né, a gente tem que trabalhar para que a equipe possa engajar naquela missão, né, então que a gente possa trabalhar todo esse contexto aí para que a equipe esteja sempre antenada e disposta, né? Todo dia a gente tem que acordar e falar assim, olha, hoje é o dia do meu plantão e vou fazer o meu melhor. E essa questão do trabalho em equipe, eu costumo até dizer para os meus alunos que irão iniciar o estágio, né? Chega, às vezes a equipe está toda mobilizada e trabalhando, e aí chega o estagiário. Eu acho importante, tem muitos alunos aqui, pessoas em período de formação, que aí está toda a equipe se mobilizando ali para poder realizar o atendimento, e aí o estagiário chega e ele precisa, né, entender também que a comunicação se faz necessário para que ele conheça toda a rotina assistencial e como ele pode auxiliar ali nas condutas, né, observar, auxiliar e executar, né, que são os estágios ali do acadêmico, né, ele observa, auxilia, para depois ele poder executar. E aí a gente tem a questão da segurança, no qual a equipe toda está envolvida, né, Marcos? Verdade, verdade. É totalmente linkado. Você sabe que hoje a gente não está muito à vontade com o tempo, né? A gente vai ter uma Sim, a gente tem live uma da Renata. dobradinha top hoje, né? Logo depois da gente tem uma live da Renata, então a gente não pode ultrapassar o tempo. E aí eu queria aproveitar, Matheus, e já te puxar, porque eu sei que você é muito estudioso nessas questões, né, de ferramentas, de algumas metodologias, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho aí de comunicações, né, né, algumas ferramentas, eu até vou passar um slide aqui, do próprio SBAR, né, que você vai estar falando, e para ajudar o pessoal a trabalhar um pouco essa comunicação, né, interpessoal, aí, interprofissional, e vamos falar nós, né, propriamente dito, da enfermagem, para que as nossas relações otimizem mediante a comunicação mais eficiente, né? Ô Marcos, a gente fala muito da questão da transição do cuidado, né, e para que todos possam entender o que é a transição do cuidado. É como eu comecei a conversa, o paciente ele está numa rotina de internação, seja enfermaria, terapia intensiva, e as equipes passam pelo paciente. Então, essa transição de cuidado, ela precisa de uma comunicação muito eficiente, né? Porque em muitas das vezes, durante esse período de transição, aquele paciente, durante um determinado plantão, a gente teve uma experiência no qual ele apresentou algum sintoma mais grave e deve ser relatado, ou ele tem uma terapia que está em andamento, ou ela está por vir, né? Por a gente dar continuidade naquela proposta terapêutica, né, para não descontinuar aquela proposta, ou ele tem que ser preparado para um exame. E muitas das vezes, a gente, analisando a instituição hospitalar, ela tem toda uma gestão de saúde, mas ela tem também um serviço administrativo, um serviço de hotelaria, um serviço de nutrição e dietética. E eu lembro uma vez, em determinado hospital, que a gente iria encaminhar o paciente para realizar uma tomografia de abdômen, precisava ficar em jejum, só que o serviço de nutrição e dietética enviou a comida para ele. A gente comunicou a ele para ele não que ele precisava permanecer em jejum, só que o serviço de nutrição e dietética ele encaminhou a dieta para ele. E ele tá assim, ele pensa o seguinte: eu estou dentro de um hospital, estou sob cuidados.
me falaram para não comer, mas a comida chegou. O que ele fez? Mandou bala. Comeu. Tava com fome? Tá com fome. E ele entende que o serviço é organizado. Você concorda comigo, Marcos? Né? Poxa, ele entende que o serviço é organizado. Eu cheguei e falei assim, ó, você não pode comer, você vai fazer um exame e tudo mais. Expliquei para ele, né, de forma bem clara e tal. E aquilo foi, o plantão foi passando, a comida chegou. Então, houve uma falha na comunicação para o serviço de nutrição e dietética que dispensou a dieta para ele, né? Que ele deveria permanecer em jejum. Então, o que é aquilo? Aquilo acarretou mais um dia de internação para que ele pudesse fazer o exame, porque ele precisava estar em jejum, né? E a gente sabe aí que do risco, infecção e tudo mais. Então, essa comunicação, que deve ser de forma bastante eficiente, ela trabalha diretamente dentro das metas ali de segurança do paciente, né? E se faz necessário essa comunicação ser bem assertiva, ser bem efetiva, e a gente não pode ter muita delonga, não, sabe? Ela tem que ser, as frases devem ser curtas, devem ser claras, e não só em todo o planejamento, mas também na execução. E aí tem o protocolo, né, que a Joy Commission, ela fala, ela diz sobre os mnemônicos, né, que simplificam ali, são, né, muitas das vezes as iniciais, e que elas irão facilitar. Então, ela autoriza, dá essa dica para que a gente possa utilizar. E o SBAR, ele é um protocolo muito bacana, né? Eu não sei se você separou aí, tá? Que ele fala justamente, né? É o ISBAR. Top, Marcos, top. Na projeção aí, deixa eu ver se consegue jogar no... Legal, né? Que é o SBAR, que ele trabalha justamente a identificação desse paciente, né? Então, a gente tem a questão do nome e essa identificação até quanto à medida de segurança sobre alergia, né? Os riscos que esse paciente ele pode apresentar, risco de queda, vamos supor, terapia intensiva, a gente já classifica o paciente como risco de queda, né? Uma alergia e tudo mais. O S, tá? Que fala sobre justamente a situação, né, desse paciente. Então, vou dar um exemplo que o próprio Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, ele aplica, né, então eu estou citando ele como ele faz essa aplicação, que deve ser uma frase concisa da situação. Então, vamos supor, olá, doutor, aqui é o enfermeiro Matheus, eu estou cuidando do paciente fulano, que está apresentando dor torácica, né, aos sinais vitais, tal. Então, estou passando a situação, né? O B, ele faz um breve histórico do paciente, né? Um contexto ali pequenininho do problema. Então, vamos supor, é um homem de 53 anos com uma história prévia de doença cardíaca e ele realizou determinado procedimento cirúrgico, né? Então, falei do I, que é a identificação, o S, ele é a situação, o B é um breve histórico, o A é a avaliação, né? A gente avalia e faz algumas considerações. Então, esse paciente de 53 anos, com história de doença cardíaca, poxa, eu estou preocupado, será que é um infarto agudo do miocárdio, um tromboembolismo pulmonar, né? Então, eu faço uma avaliação da situação e logo ação recomendada. Olha, é importante, doutor, que o senhor esteja presente aqui imediatamente para a gente possa seguir a avaliação e elaborar um plano de cuidado para esse paciente. Então, o SBAR é justamente o mnemônico, né, no qual a gente aplica a identificação, a situação, um breve relato, a avaliação e a recomendação. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas aplicam o SBAR, esse modelo, para a comunicação efetiva, até mesmo porque, muitas das vezes, a gente tem uma dificuldade em expressar, né, os nossos pensamentos em cima daquele raciocínio clínico. Então, esse modelo SBAR, ele é um modelo muito bacana, muito aplicável, né, no qual ali você consegue formular. Você identifica, né? Passa qual é a situação de uma forma bastante clara, faz ali um breve relato do histórico daquele paciente, faz uma avaliação,
né, desse paciente. Então, você elabora as hipóteses e aí já parte para recomendação, né, para um plano de ação, tá? Então, o SBA, ele surgiu como a nível dos hospitais, né? O hospital tem muito militarismo, né, empregado em alguns dizeres. Vamos supor, a sala onde ficam os equipamentos, os materiais no hospital, às vezes, eu trabalhei na terapia intensiva que a gente dava o nome de arsenal. Não sei se você já se deparou com arsenal, a gente pensa em arma, né? Então, isso é bastante derivado do militarismo, e o SBA, ele vem derivado também. É um modelo de comunicação que ele é aplicado nos submarinos, né? Os militares aplicam, e desde 2002, nos Estados Unidos, eles começaram a aplicar esse protocolo e deu super certo. E com a questão da globalização e a necessidade de uma comunicação bastante efetiva, o modelo vem sendo aplicado e a gente tem aí uma efetividade muito legal, viu? Muito boa nessa comunicação, Marcos. Muito bacana, Matheus. Muito oportuno, assim, né? Você está abordando aí sobre o SBA. Realmente cabe aqui, né? A proposta aí da gente estar conversando sobre comunicação efetiva. E como alguns colegas colocaram aí no início da live, a comunicação realmente costuma ser a maior fragilidade das equipes. Se uma comunicação não é bem feita, é feita de uma forma agressiva, né, ela pode causar danos, ela não vai fazer bem. Eu até trouxe um outro slide aqui, se o Matheus me permite, que eu acho que também tem muito a ver aí, né, com essa questão. Tá me ouvindo? Tá, beleza? Essa questão, né, se você quiser agora inverter, você mostrar para o pessoal do Instagram aí o que eu tô mostrando, né, muitas vezes a gente tem um problema muito sério de compreensão, né, de entendimento. E essa imagem a gente usa muito aí em aulas que a gente fala sobre comunicação, é bem clássica, né, que ali você tem um 6 ou tem um 9, né? Cara, pode ser um 6 sim, para o cara que está na frente do número ali vendo um 6. E também pode ser um 9, né? Para quem está do outro lado. Então, isso, assim, eu acho que serve mesmo para a gente, né, pegando esse gancho com tudo que o Matheus falou aí, para a gente refletir, né, sobre a forma com que nós falamos para as pessoas, né? E aí a atenção especial, né, uma reflexão maior aí para o enfermeiro, né? Será que o enfermeiro, ao delegar alguma função, dar algum tipo de orientação, será que ele está sendo bem claro? Será que a pessoa que está recebendo a informação, ela está entendendo realmente o que a gente está precisando? Né? O que a gente está necessitando ali de um procedimento, de uma conduta, né? de alguma mudança de conduta? Será que realmente, né, a gente está vendo do mesmo lado? Na grande maioria das vezes, não, né, Matheus? Na grande maioria das vezes, o que acontece é justamente isso daí. Né? E a enfermagem fica debatendo, não, é 6, e o outro vai, não, é 9. Então, a gente precisa, né, estar do lado do outro, né, de uma forma que ele entenda que eu quero que ele veja o 6. Então, puxa ele para o contexto e vamos trabalhar aí de uma maneira que a comunicação seja efetiva, para que a gente esteja congruente no que a gente está querendo, nos nossos objetivos. E muitos erros, né, o Matheus veio falando aí de alguns eventos adversos, né, falta de segurança, muitas vezes parte até desse princípio aí, né, da gente não se fazer entender. E às vezes a gente julga que o outro entendeu o que a gente queria. Então a gente precisa trabalhar com mais segurança, né, na comunicação, para que evite esse tipo de problema, né, porque isso realmente é um problema. Outra coisa que eu gostaria de aproveitar, né, o momento aí, Matheus, é falar um pouquinho de liderança, né, porque realmente a gente observa que os líderes hoje, né, muitos líderes estão perdidos em burocracia
e afastados da sua equipe. E isso causa uma lacuna enorme, né? Uma lacuna muito grande. E o líder, ele, né, a gente tem esse exemplo, aí, essa frase deixada aí há muitos anos por Ronald Reagan, um ex-presidente aí dos Estados Unidos de sucesso, um cara bem intelectual, que o melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas, mas sim é aquele que faz com que as pessoas realizem as melhores coisas. Então, nós, enfermeiros, né, líderes, a gente precisa voltar para a nossa casinha, né, dar um passinho para trás e refletir um pouco nessas questões, né, que a imposição, a figura do ditador, a figura do chefe, não cabe na enfermagem, não cabe, né? Hoje a gente trabalha com a liderança, né? E é uma liderança que você tem vários líderes na sua equipe, né? Por diversas vezes já aconteceu comigo, como acredito que também já tenha acontecido com o professor Matheus. Às vezes a gente está numa situação de crise, uma situação, né, que, como popularmente falando, o bicho está pegando no plantão, e às vezes um membro da sua equipe, um técnico, um auxiliar de enfermagem, tem um insight muito legal e que resolve o problema, que traz uma luz, que traz uma lucidez para todo mundo mediante aquele problema. E o indivíduo exercer a sua liderança, né? Não quer dizer que o médico é líder do plantão, que o enfermeiro ele é líder, né? Ele é o chefe do plantão. Não, todos nós, né, desde que você tenha competência, né, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes corretas, você vai exercer a sua liderança, você vai exercer a sua grande contribuição ali para aquele serviço. Então, eu queria só mexer um pouquinho, trazer um pouquinho de reflexão aí para os enfermeiros, para os líderes, porque na grande maioria das vezes, a equipe que não está indo muito bem, o problema às vezes não é a equipe em si, né? Não são os membros da equipe em si. Às vezes o problema está na liderança. Né? Quando a gente tem lá um jogo de futebol, o Matheus sabe que eu sou flamenguista doente, né? Somos, né? E seu time não vai bem, e aí o seu time está perdendo, seu time não vai bem, o que o gestor daquele time de futebol faz? Ele manda os jogadores tudo embora e fala para o técnico contratar novos jogadores? Nunca. Mas é nunca que isso vai acontecer. O que acontece? O técnico sai, que é o líder, é o coach, né? E vem um novo coach. E às vezes aquela mesma equipe, sem mexer com ninguém, às vezes só reorganizar o time, usando as potencialidades, usando ali, né, trabalhando as fragilidades de cada um, mas de uma maneira a somar, e aí aquele time que estava fracassado, ele acaba se transformando num grande time. Será que o problema eram os jogadores? Às vezes sim, os membros da equipe também têm sua culpa, mas o líder, né, o nome já fala, o líder, ele que tem que ser o cara que tem que estar andando, né, permeando, andando, sentindo, fazendo, promovendo, somando, multiplicando, e nunca dividindo e diminuindo. E a gente vê, Matheus, muitas vezes, principalmente em cuidados críticos, às vezes o líder, né, o enfermeiro, ele está muito longe do paciente, ele está longe da equipe, e a equipe ela tem como referência outras categorias profissionais que estão próximas, estão se ajudando, estão se somando, e o enfermeiro às vezes não está ali. Então, que tipo de líder vai ser esse? Ele vai ser referência para alguém? Como que será que essa equipe vai transcorrer, né, no decorrer dos plantões? Às vezes a equipe vai até bem, mas aquele líder desaparece, some. Né? Então a gente precisa refletir um pouquinho qual o tipo de líder que eu sou hoje, né? O que eu represento para a minha equipe, né? Qual que é o meu papel na equipe, para que a gente busque aí melhorias, para que a gente realmente seja proativo, Matheus. E uma das sugestões que eu dou, né, que eu gosto sempre de conversar aí com os enfermeiros, com os estudantes, os pós-graduandos, com os colegas, é que uma das melhores formas de você descobrir como você está, a primeira, olha no espelho. Né? O espelho não mente. Quando você olha no espelho, você se vê. E aí você pode ser verdadeiro contigo mesmo.
né? A gente sabe muito bem das nossas potencialidades, das nossas fragilidades, das nossas escorregadas. Então, tenta entrar em harmonia primeiro com você mesmo. E depois, cara, junta com seus colaboradores, conversa com eles individualmente, dá oportunidade deles falarem de o que você representa para a equipe, mas numa boa, né, numa maneira construtiva. Faz avaliação 360 graus, né, depende de uma cultura, né, legal, você saber receber crítica, né? A maioria do pessoal sabe criticar, sabe apontar, mas receber a crítica nem sempre é bom, né? Então a gente precisa amadurecer, mas é nós, equipe, é todo mundo junto. Cada membro da equipe, Matheus, é fundamental. Os meus maiores professores, me desculpem os meus grandes mestres que eu tive na faculdade, pós-graduação e tudo que a gente faz nesse mundo, mas os grandes mestres que eu tive da minha prática assistencial foram os meus técnicos de enfermagem. Era a galera que tem 20, 25 anos, 30 anos de cuidados críticos. E os caras têm, Matheus, aquela pegada que às vezes está faltando, que é a soberania da clínica, que a clínica é soberana. Quando um técnico... Volta aí para mim te ver, Matheus, tira da tela lá no Instagram ali que eu quero te ver. Quando o cara virava para mim, como já deve ter acontecido muito contigo também, meu amigo, às vezes um técnico vira para você e fala assim, ô professor, ô Matheus, o paciente X, né, tal, não está bem. E você olha naquele monitor e aparentemente está tudo bem, mas o seu colaborador que está do lado do paciente, que conhece o padrão neurológico, que conhece o fisiológico normal daquele paciente, ele sacou que alguma coisa não está legal. Quando esse técnico que tem essa pegada clínica, que a clínica é soberana, ele te alerta para as coisas, é onde você começa a aprender que nem tudo é um monitor que vai te dar, nem tudo é um exame laboratorial que vai te dar. Né? Às vezes o seu olhar clínico é o que vai te dar o primeiro passo, é a primeira tomada de decisão, é você se antecipar à gravidade do paciente, não deixar o paciente deteriorar a ponto de ter que esperar um exame vir para tomar uma conduta, e às vezes a clínica é soberana. Então eu falo isso com muito orgulho, sem medo nenhum, Matheus, que os grandes professores que eu tive na minha terapia intensiva foram os meus técnicos de enfermagem, cara. Então a gente tem que trabalhar junto, cara. Essa live, assim, me dá taquicardia de ter que falar de equipe de enfermagem, equipe. E quando a gente vê, às vezes, na realidade, pô, o enfermeiro tá ali no cafofo dele, né? Tá no canto, não interage muito, não tem muita intimidade. Cara, nós somos um só, é enfermagem. Né? Não tem essa, o chefe. Não. Né? E eu acredito que você também viveu coisas mais ou menos nesse sentido, né, Matheus? Ô Marcos, até dando sequência, cara, assim, é muito gostoso poder conversar da forma que a gente está conversando, e as pessoas, elas com certeza, você me trouxe vários insights aqui de momentos que eu vivi, eu tenho 11 anos de formado, e quem está assistindo a live também, eu tenho certeza que pensou muito parecido comigo, nas vivências e com os exemplos que você citou. O técnico em enfermagem, ele tem um papel fundamental, porque ele, certa vez, até em um almoço com o mestre Renato Dias Barreiro, foi meu professor, Renato, aqui em Belo Horizonte, lá no bairro Floresta, eu fazendo pós-graduação, eu almoçando com ele, né, e tal. O Renato, para mim, é uma referência, é um cara que clinicamente fez assim, ó, pum, sabe? Pô, que chuva de ideia, cara. Falei assim, nossa, tem que comer muito arroz, feijão, o cara é, pô, top, top, top. E aí, eu conversei com ele e falei assim, Renato, na época eu não era professor da pós-graduação, eu era professor do nível técnico. E aí eu falei assim, sou professor de nível técnico, Renato. E aí ele virou para mim e falou assim, é aí que está a mudança da enfermagem. Sabe por quê? Porque justamente você ter um técnico em enfermagem muito bem formado, Marcos, ele diz, olha a palavra,
ele incomoda o enfermeiro e ele faz com que o enfermeiro possa evoluir. Então, a equipe toda, ela faz assim, ó, a equipe, ela sobe, sabe? Ela tem uma evolução, assim, de forma exponencial. Então, quando a gente consegue, a partir do ensino, realizar essa transformação, não só numa questão técnica, mas numa questão também de relacionamento, de comportamento, para que a gente possa, toda a enfermagem, não o enfermeiro, o técnico auxiliar, não, toda a enfermagem evoluir, isso é fantástico. E quando você comentou inicialmente aí sobre a questão de estar na frente do espelho, se conhecer, para que você possa realmente avaliar e saiba também receber as críticas, eu acho que se faz muito oportuno essa fala, porque estamos vivendo um período de isolamento social no qual estamos tendo a oportunidade de nos conhecermos. Não é verdade? A gente, né, a rotina da nossa vida toda corrida, ela, de certa forma, brecou, parou ali e fala, cara, pense em você, se cuide, avalie, estude mais e tudo mais. Então, se fez muito oportuno sua fala sobre a questão do autoconhecimento ali, de fazer um introspectivo e poder evoluir. E quanto às experiências com profissionais técnicos em enfermagem, as minhas foram as melhores. Me ensinaram de cima e embaixo, cara. Um Matheus com 26 anos de idade assumindo a supervisão de um pronto-socorro, lá em Cataguases não é UPA, é pronto-socorro municipal, né, no caso, lá eles não transformaram no modelo UPA, e do hospital todo, na supervisão, plantão noturno, eu, o único enfermeiro, e aí, assim, recém-formado, Marco, ó, técnico de enfermagem me ensinou, mas me ensinou demais, cara, feliz demais em poder aprender com uma comunicação leve, uma comunicação que absortiva, assim, você consegue entender de forma muito clara, você consegue vivenciar aquela realidade. Então, eu tive experiências maravilhosas, sabe? Dentro de uma urgência, emergência. E foi isso que me trouxe para a terapia intensiva, porque a gente fala até também um pouquinho do modelo de formação, quando o posto de saúde passou a ser estratégia de saúde da família, houve um investimento muito grande em saúde pública, na formação em saúde pública. E na graduação esqueceram um pouquinho da clínica. E quando eu pulei para a especialização em terapia intensiva, uma chuva de clínica ali, de raciocínio clínico, no qual pude ter um diferencial em formação, mas eu fiz essa busca, né? Então, eu acho muito importante aí um enfermeiro clínico, é muito importante essa formação. Matheus, e assim, sobre essas questões de comunicação, que acaba sendo fragilidade, né, de todo mundo, exemplo simples. Muitos enfermeiros, quando precisam implementar uma rotina nova, por exemplo, eles chegam, apresentam e passam. Sim, sim. A receptividade desse tipo de coisa não é boa, né? E muito menos a adesão. E aí, às vezes, fica aquela luta, aquela briga de cabo de guerra que você precisa fazer, mas não vai, a equipe não... Aonde será que está o problema? Geralmente na comunicação. Por que a gente não inclui os colaboradores na construção das rotinas, no desenvolvimento das rotinas e na decisão? Gente, olha só, a gente está precisando rever um pouquinho a admissão do nosso paciente. A gente está falhando um pouquinho na hora da admissão, as coisas andam confusas, às vezes tem duas pessoas fazendo a mesma coisa. Vamos pensar em dar uma otimizada? E aí, cara, vem chover ideias deles. Sim. E aí, isso é equipe de alta performance. E aí, Matheus, constrói, mas com o olhar de todo mundo, né? Com a atenção de todo mundo, com a participação de todo mundo. Então, a coisa tem que ser construtiva, tem que ser
todo mundo. Porque você chegar com uma coisa pronta, entregar e falar, faça, cara, não é assim. O Lázaro está até fazendo um comentário aí sensacional. A gestão vertical demais fragmenta o processo. É horizontalizar, é inserir todo mundo no contexto. Uma vez, Matheus, a gente está quase terminando já, tá? Tá, beleza. Nossa Renata, a Renata está no preparativo lá, eu sabendo. Isso. Então, Matheus, uma vez, um colega, né, com problemas com a equipe e tal, e a gente foi conversando e tal, e a gente conseguiu descobrir que realmente o problema maior dele era incluir a equipe na tomada de decisões. Por questões de orgulho, vaidade. Cara, não cabe isso. Né? Hoje em dia, esse lance da gente se autoavaliar e pedir para, quando a gente for avaliar alguém, também que ele se autoavalie e ele também te avalie a liderança. Isso, cara, é uma construção de uma maturidade e é difícil essa cultura nossa, né, de coração, emoção, se ter assim, de outra forma, a não ser praticando. Né? A gente teve uma pergunta aqui, que eu acho que cabe muito no que você falou e no que eu falei também. Eu vou até passar essa pergunta aqui da Isabelle. Ela fez uma pergunta aqui no Instagram, se tem no YouTube, se há treinamento para a equipe para melhorar essa comunicação. Tem sim. Hoje em dia a gente treina tudo, né, Matheus? Tudo. E existem várias formas da gente treinar a comunicação. Uma delas é você treinar mesmo, fazer simulação realística de algumas situações, de fazer um caso, né, criar uma situação, um problema, para que a equipe desenrole mediante aquela situação. Você fazer um treinamento programado. E uma outra forma de você otimizar, assim, 900% a comunicação é a realização do debriefing, que a gente realiza depois do acometimento de algum procedimento, de alguma intervenção, um atendimento de PCR, por exemplo, né? depois de um plantão, fazer um debriefing, que é onde cada um coloca ali como que foi a sua performance, como que foi a performance da equipe, e se você gostaria de exteriorizar alguma fragilidade. Quando você faz isso, importantíssimo. Acabou. A equipe com uma maturidade para trabalhar essa conversa, no qual você detecta a sua fragilidade, você consegue ali realmente atingir alta performance, porque justamente poder ouvir a crítica, né? Ou então até que a crítica possa ser em equipe, porque a gente não pode trabalhar só, como até o próprio Lázaro disse, numa liderança ali vertical, né? Quando a gente consegue até distribuir, o Marcos, as atribuições, o trabalho fica mais leve. O gestor ele tem que entender isso. Quando você distribui, porque você assumir aquele peso todo, né? Ninguém é capaz. Por isso você vê um monte de gestor surtando, pedindo para sair e tudo mais. Então, o que acontece? Quando o gestor ele distribui entre a equipe as tarefas e depois a gente tem ali a oportunidade de conversar, de ouvir os membros da equipe sobre as questões nas quais temos fragilidade em equipe, identifico a fragilidade individual, e assim eu consigo desenvolver a alta performance. Então, uma equipe, ela se faz com treinamento, com discussão de casos, com educação permanente, e aí sim a gente consegue ter um desenvolvimento muito bom, viu? É verdade, eu acho que é inevitável, né, esse tipo de coisa. Matheus, a gente vai ter aí 2 minutos praticamente para a gente poder terminar, porque a Renata vai entrar aí uma live aí, né, dentro dessa nossa perspectiva, uma live sensacional, super aguardada por todo mundo. A gente vê que fez o esquenta, né, para a live. Sim. Eu estou mostrando um slidezinho aí final no YouTube, né? E quando a gente fala em equipe de alta performance, quando você faz parte de uma equipe de alta performance, uma equipe coesa, uma equipe realmente profissional, uma equipe que anda junto, uma equipe, né,
porreta, né, no sentido da palavra, cara, todo mundo vai querer você. Quer seja enfermeiro, quer ser técnico, vai chover propostas, porque você vai ter o perfil que qualquer gestor quer. Tá? Então, é papel de cada um contribuir para uma equipe de alta performance. E a gente nunca esquecer dessa palavra, né, Matheus? Equipe. Né? Time. E não é grupo. Quando é grupo, tem um monte de gente, um punhado de pessoas. Né, Matheus? E equipe não é isso. Equipe, Sim. cada um é imprescindível. Então, isso vai muito aí da competência. Tá? Cada profissional da equipe de enfermagem tenha conhecimento, que estude, que tenha as habilidades, que desenvolva as habilidades, que treine e que tenha postura, que tenha uma atitude aí condizente. Beleza? Sim. Matheus, super agradeço. Vou deixar você fazer o finalmente aí para a galera, para que a gente não atrapalhe aí a próxima live que vai estar entrando ao vivo e a cores aí para a galera. Tá? Vou despedir da galera do YouTube aqui, da galera do Instagram. Muito obrigado a todos. Espero que tenha contribuído um pouco. O tempo foi muito curto, a gente tinha muito para falar, né, Matheus? Poxa, demais. Vou rascunhar colocado, mas de repente a gente volta aí. De repente a gente volta numa outra oportunidade aí para abordar um pouco mais o humilde, poder dar uma pontuada melhor. Acho que vale a pena, né, conversar um pouco mais sobre o papel técnico, o papel do auxiliar, o papel do enfermeiro aí na equipe. A galera do YouTube também, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Vou deixar o Matheus aí para as considerações finais. Obrigado a todos. Aqui no Instagram, já deu aqui 21 segundos restantes. Então, olha, eu agradeço imensamente a participação do professor Marcos, uma grande referência aí em segurança do paciente, em terapia intensiva, cuidado crítico. Para mim é sempre um prazer, viu, Marcos, estar batendo esse papo com vocês. Agradeço a participação de todo mundo aí, olha, do YouTube, a galera aqui do Instagram. E o vídeo foi encerrado, Marcão. O YouTube continua. Você só printa lá, a gente despede aqui com mais... O Insta, ele... do YouTube. Ele encerrou, mas aqui no YouTube eu vou encerrando com a galera também. Eu agradeço demais a participação de todos e vamos com maturidade e muita responsabilidade. Eu peguei a frase do James ali, que eu até apliquei, multiplico ela, porque a nossa evolução ela vai ser possível justamente quando a gente assumir a responsabilidade e com muita maturidade aprendermos, né, a trabalhar em equipe. Então fica aí a mensagem final, vamos trabalhar a equipe de enfermagem, que assim a nossa evolução vai ser top demais, viu? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, Valeu, tchau. professor Matheus. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.